Oi pessoal, tudo bem? Hoje na aula de lógica e combinatória discutiremos um pouquinho de permutação. Então, para isso a gente vai precisar começar com tipos de agrupamento, arranjo simples, permutação simples e a gente vai fechar a aula com permutação com repetição. Vamos lá. Vocês lembram que na primeira aula de combinatória a gente começou a discutir que existiam formas diferentes para resolver problemas diferentes? Para cada tipo de problema, a gente precisava pensar qual que era a técnica que a gente iria usar e com isso as fórmulas, o jeito de resolver, o jeito de pensar seria muito diferente. Então, hoje a gente vai começar a discutir alguns desses problemas um pouco mais complexos. A primeira coisa que a gente vai discutir, para a gente poder entender um pouquinho, vamos pensar algo que é mais simples para a gente. Vamos lembrar que muitas competições, como a Copa do Mundo de Futebol, elas só premiam os três que ficaram em primeiro lugar, os três que foram melhores classificados, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro classificado. Se a gente pensar que na Copa do Mundo de 2018, os países que chegaram na semifinal foram França, Bélgica, Inglaterra e Croácia, que a gente vai representar por F, B, I. Quais são as possibilidades de resultado na classificação geral? Né? A gente já sabe qual foi o resultado, mas não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente só quer saber se naquele momento quais eram todas as possibilidades de classificação que se tinha. Então vamos lá? Então a gente pode fazer um diagrama de árvore, que eu fiz inicialmente para plotar esses resultados, mas diagrama de árvore vocês já entenderam como é que funciona. Então aqui a gente tem todas as possibilidades de resultados. A gente percebe que aqui em azul tá qual foi a possibilidade vencedora, né? Mas naquela época nós tínhamos 24 possibilidades diferentes de encontrar o primeiro lugar. Eu tenho França, Inglaterra e Croácia, é muito diferente de eu ter Croácia, França e Inglaterra. Ou seja, a ordem da classificação importa, a ordem da terna e diferencia um conjunto de outro. É claro que a gente tem um jeito muito mais fácil de resolver esse problema, de saber quantas eram as possibilidades, se a gente não quiser elencar todas. E aí a gente podia ter simplesmente usado o princípio fundamental da contagem. Nesse caso, a gente pensaria o quê? No primeiro colocado eu tenho 4 países, então eu tenho 4 possibilidades. Para o segundo colocado, eu já tenho 3 países. Por que 3 e não 4? Porque um já foi definido como o primeiro lugar. Então, a hora que eu pensar no terceiro lugar, como eu já vou ter classificado um terceiro, esse daqui some porque já foi usado, vão sobrar 2 possibilidades, certo? Então, aí a gente tem o quê? 4 para o primeiro, 3 para o segundo e 2 possibilidades para o terceiro colocado. A hora que a gente realiza a multiplicação, 4 vezes 3 vezes 2, a gente tem um total de 24 possibilidades de classificação nesse caso. Portanto, o total de arranjo simples de 4 elementos tomados 3 a 3, que é o que a gente está discutindo aqui, e que a gente denota por 4 a 4,3, esse número aqui é índice, são de 24 hackeamentos possíveis. Né? Esse é o total de arranjos que a gente tem. Assim, a gente tem, com essa motivação, a gente tem a seguinte definição. Se eu tiver NP naturais positivos, a gente define o arranjo simples de ordem P de N objetos distintos como todo o agrupamento de P objetos selecionados desses N objetos dados. Então, por exemplo, se os meus objetos são A, B, C e D, e eu quero organizar eles 2 a 2, eu posso fazer o A com B, A com C, A com D, B com A, B com C, B com D, C com A, C com B, D com B. E ainda, isso me dá um total de 12 possibilidades. A gente também poderia pensar que eu tenho 4 possibilidades para definir
o meu primeiro objeto e 3 para escolher o segundo. Então, eu tenho 4 vezes 3, que vai me dar 12 possibilidades. Então, será que isso a gente pode passar para mais casos, generalizável para esse resultado que a gente viu em casos particulares? A gente pode generalizar para um caso qualquer, com N e P quaisquer? Vamos lá. É exatamente isso que diz essa proposição. Se N e P forem naturais, com P entre 0 e N, então o total de arranjos simples de N elementos tomados P a P, ou N elementos de classe P, é dado por A N,P, que é N fatorial sobre N menos P fatorial. Lembra que matemático só acredita vendo, então a gente vai demonstrar esse resultado. Então, primeira coisa que eu faço, eu vou considerar um conjunto E com exatamente N elementos. Como eu quero tomar desse conjunto de N elementos, eu quero tomar P, a gente vai considerar dois casos. O primeiro é igual a 1. Então, eu quero escolher um elemento desses N elementos. Quantas formas diferentes eu tenho para fazer isso? Aí, como eu só estou escolhendo um elemento, eu vou ter... Se eu escolher a 1, acabou aí. Se eu escolher a 2, acabou aí. Então, eu tenho quantas formas de fazer isso? N formas diferentes. Já quando o meu P é maior ou igual que 2, a gente precisa considerar... A hora que a gente considera o meu elemento E, a gente vai precisar tomar decisão a cada passo. Então, primeira coisa, quando eu fiz a minha primeira decisão, quantas possibilidades eu tinha? Meu conjunto tinha N elementos. Então, a hora que eu fiz a minha primeira decisão, eu tinha N possibilidades de escolha. Já quando eu fiz a minha segunda escolha, como o meu conjunto tinha N inicialmente, eu retirei 1, vão sobrar N menos 1 possibilidades. Quando eu tomei a minha terceira decisão, eu já tinha tirado o primeiro elemento e o segundo elemento. Então, o que vai acontecer? Vão sobrar N menos 2 possibilidades. E eu vou fazer isso até quando? Até a pésima decisão. O que acontece na pésima decisão? Eu vou ter tirado P menos 1 elementos do meu conjunto. Então, na pésima decisão, eu tenho N menos P menos 1 possibilidades. Então, a gente tem N, que foi a minha primeira decisão, N menos 1, que é a minha segunda decisão, N menos 2, que é a terceira decisão, até o N menos P menos 1, que é a minha pésima decisão. Ou seja, N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até N menos P menos 1. Que multiplicando e dividindo, lembra que a gente não pode alterar uma expressão. Então, eu vou multiplicar e dividir por P menos N fatorial. Por que eu posso fazer isso? Porque o meu P é menor ou igual a N. N menos P vai dar 0, 1, 2, no mínimo que ele vai dar é 0. E 0 fatorial é 1, então ele não contraria a divisão por 0. Então, aí o que a gente vai ter? Voltando aqui, a gente tem essa expressão, certo? Estou multiplicando e dividindo por N menos P fatorial. Então, a hora que a gente faz isso, olha só, isso aqui é a mesma coisa que N fatorial. Então, eu tenho N fatorial por N menos P fatorial. E assim a gente demonstra a nossa fórmula que a gente queria. Ou seja, a nossa proposição vale. E assim vai ficar muito mais fácil a gente fazer as continhas, certo? Então, quando eu penso que eu tenho um conjunto de 6 elementos e eu quero tomar 2 a 2, então eu tenho 6, vou substituir, né? Então, eu vou ter 6 fatorial sobre 6 menos 2, que vai me dar 6 fatorial por 4 fatorial, que vai me dar 6 vezes 5 fatorial sobre 4 fatorial. Cancela aqui, sobra 30. 6 vezes 5, 30. Agora, quando eu pego 9, um arranjo de 9, 4 a 4, um arranjo de 9 elementos tomados 4 a 4, eu vou ter 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial. 9 fatorial sobre 5 fatorial. Então, eu vou descer o 9 fatorial até o 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, esse cancela com esse, e obtenho 3024. Agora, quando eu tomo
arranjo 17, 2 a 2, o que eu tenho? Eu tenho 17 fatorial sobre 17 menos 2 fatorial, ou seja, 17 sobre 15 fatorial, 17 vezes 16 vezes 15, dividido por 15, que me dá 272. Agora, pessoal, esse material aqui vai ficar com vocês e eu preciso que vocês me entreguem esses 3 itens, tá? Para contabilizar nas presenças. Continuando com a nossa aula, a gente tem mais um exercício de arranjo simples que eu queria que vocês resolvessem. E esse exercício tá contextualizado com o Oscar. O texto é meio grandinho, mas é tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me contactar ou a Fernanda, tá? Agora a gente vai para um outro tópico, que é permutação simples. Vamos imaginar que uma competição de piano do anime Shigatsu wa Kimi no Uso, os 3 finalistas da competição foram a Emi, o Kousei e o Takeshi. Com a ordem das apresentações dos competidores é decidida imediatamente antes da audição, eu quero saber quantas formas diferentes pode ocorrer a apresentação. Vamos lá? Então, primeira coisa que eu preciso selecionar uma forma de eu separar a Emi, o Kousei e o Takeshi, que escrever o nome completo dá muito trabalho. Então, eu vou usar a letra E para Emi, a letra K para o Kousei e o T para o Takeshi, certo? Então, aí, a gente vai ter o quê? O E da Emi, o Q do Kousei e o T do Takeshi. Então, a gente tem todas essas possibilidades aqui por diagrama de árvore. Ou seja, a gente tem 6 possibilidades dessas três pessoas, desses 3 pianistas se apresentarem. Certo? Um outro exemplo pode ser esse daqui. Olha, Harry, Hermione, Neville e Ron irão apresentar um seminário de um tema que foi dividido em 4 tópicos. Uma das regras definidas pelo professor Vince é que todos devem saber apresentar qualquer um dos tópicos do trabalho e que no momento da apresentação o professor irá indicar quem irá apresentar cada um desses tópicos, né? Então, de quantas formas diferentes esse professor pode escolher a ordem da apresentação, né? Vamos lá? Primeiro, a gente vai indicar para letra A o Harry, letra B Hermione, C Neville e D o Ron. Então, a gente tem essas possibilidades que a gente pode elencar por diagraminha de árvore ou ficar tentando fazer. Então, aqui, olha, eu fixei o A, depois eu fui fixando o B, o C, o D. Quando eu fixei o B, aí eu tenho 2 opções, o C ou o D. Se eu escolhi o C, o último é o D. Se eu escolhi o D, o último é o C. Então, a gente pode fazer isso via diagrama de árvore por enquanto, né? Então, a gente tem um total de 24 possibilidades, certo? Agora, se a gente perceber, então a gente tem o quê? 4 fatorial de possibilidades, né? Que é o que tem a ver com essa discussão aqui. Uma permutação simples, ou seja, com todos os objetos distintos, é qualquer agrupamento de N objetos tomados N a N. A gente vai indicar esse tipo de coisa por PN, que é permutação de N objetos, certo? Então, para que a gente possa calcular esse PN, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Vamos pensar. A gente tem N posições, certo? Posição 1, posição 2, posição 3, até a posição N. E eu tenho N objetos, certo? Então, vamos pensar que o número de todas as permutações dos N objetos é a forma de ocupar esses N espaços com esses N elementos, né? Então, vamos pensar a ordem dos acontecimentos? Primeira coisa que acontece é o preenchimento da posição A1. Nesse caso, a gente tem N possibilidades. Depois, a hora que a gente vai para preencher a segunda posição, a gente tem o quê? O preenchimento da P2 após ter acontecido a P1. Ou seja, sobraram N-1 possibilidades.
A terceira posição, a hora que eu vou preencher ela, após ela ter ocorrido A1 e A2, vai ser o quê? Depois eu já retirei 2 elementos. Então, vai ser N menos 2. E aí, por diante, até eu chegar no meu AN. Quando eu estiver no AN, eu vou ter tirado N menos 1. Ou seja, vão sobrar apenas um objeto para colocar na enésima posição. Então, na minha primeira posição, eu tenho N possibilidades. Na segunda posição, N menos 1. Na terceira, N menos 2. E assim por diante até a Nésima menos 2 posição, Nésima menos 1 posição e primeira posição. Ou seja, N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes todo mundo no meio, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Ou seja, a gente tem exatamente N fatorial, certo? Ou seja, então, a permutação de N objetos distintos é exatamente N fatorial. E aí o que acontece? Como é N fatorial, você não tem nenhum objeto, ele tem uma forma de ser organizada, que é o vazio, e se eu tenho um objeto, é uma possibilidade. E aí a gente tem alguns exercícios, né? Que o primeiro é de quantas maneiras diferentes podemos dispor 9 livros em um instante, se você não tem nenhum toque quanto à organização desses livros, né? E aí a gente continua. Quem já prestou algum concurso, ou às vezes até mesmo no próprio vestibular ou no Enem, algumas universidades ainda cobram vestibular, viram que um dos conteúdos que caía era anagrama. O que é anagrama? Anagrama é qualquer permutação de uma palavra. Ou seja, é a hora que eu pego uma palavra, por exemplo, ano. Ona é um anagrama de ano. E assim por diante. Então, por exemplo, a hora que a gente vai pensar em todos os anagramas da palavra zero, a gente tem 4 letras distintas. Logo, a gente tem 4 fatorial, porque eu vou organizar 4 letras em 4 posições. Então, a gente tem um total de 4 fatorial, que vai me dar 24 anagramas. Certo? Aí, agora, vamos fazer um exemplozinho um pouquinho mais diferente. Vamos pegar a palavra vírus. Quanto será que é o anagrama deles? Quantos anagramas será que essa palavra tem? Quantos deles começam por uma consoante? Quantos deles terminam com uma consoante? Vamos lá. Primeira coisa que a gente observa na palavra vírus é que são 5 letras distintas. Como são 5 letras diferentes, a gente pode utilizar permutação nesse caso. E aí a gente tem permutação de 5 objetos, então vai me dar 5 fatorial, que é 120. Logo, existem 120 anagramas da palavra vírus. Mas e quantos desses começam com consoante? Vamos ver. Primeira coisa, se eles começam com consoante, eu preciso olhar na palavra vírus e verificar quais são as possibilidades para a primeira letra. A primeira possibilidade é o V. E aí me sobram 4 posições. Como eu tenho 4 posições, eu tenho uma permutação com 4 letras para preencher esses espaços. Com isso, eu tenho uma permutação 4 a 4, porque a primeira letra está fixa, uma vez não altera. Então, eu tenho 4 fatorial, que vai me dar 24 anagramas começados com a letra V. Próxima consoante, a letra R. Na letra R vai acontecer a mesma coisa, porque eu tirei a R do vírus, ficou vírus, e aí vão ficar o quê? 4 letras, então eu tenho todas as permutações das 4 letras restantes, que vão me dar uma permutação de 4 objetos, que dá 4 fatorial e, de novo, 24 anagramas iniciados com a letra R. Agora, quando eu pego a letra S, fixei a letra S, somou, viro, sobraram 4 letras, então eu tenho uma permutação de 4 objetos, ou seja, 4 fatorial,
que vão me dar 24 anagramas iniciados com a letra S. Então, o que a gente tem? A gente tem 24 com a letra V, mais 24 com a letra R, mais 24 com a letra S, que dão um total de 72 anagramas. Mas será que não tem um jeito mais fácil da gente fazer isso? A gente poderia ter utilizado o princípio fundamental da contagem. A primeira coisa que eu observo é que a gente tem 3 opções para a primeira letra. A palavra vírus tem 3 consoantes, o V, o R e o S. Então, eu tenho 3 opções na primeira casa, na primeira posição. E 4 fatorial, que são as letras que sobram nas posições restantes. Então, eu tenho 3 vezes 4 fatorial, 3 vezes 24, 72 do mesmo jeito. Certo? Já no último item, a gente vai ter que se preocupar com 2 restrições. Uma na primeira letra e uma na outra. Porque essas 2 letras vão ter que ser consoantes. Eu podia ter definido a primeira letra ser consoante, a última letra ser vogal. Aqui a gente pode até fixar a letra, brincar de várias formas. Então, vamos lá. Primeiro, para a primeira letra, a gente vai ter as opções do V, o R e o S. Só que o que acontece? Quando a gente escolheu uma dessas para a primeira letra, vão sobrar 2 consoantes para a última letra, certo? Então, o que acontece? Então, eu tenho uma palavra de 5 letras, eu usei uma letra aqui e uma letra aqui. Já na letra C, a gente tem 2 tipos diferentes de restrição. A primeira na primeira letra e uma outra na última letra. A primeira letra tem que ser consoante. Então, a gente já tem as letras V, R e S que podem ocupar essa posição. Já a hora que você ocupa a primeira posição, sobram apenas 2 letras para a última posição, já que uma foi usada na primeira. E aí o que acontece? Você tem essa posição ocupada, então você sobra 3 letras para ocuparem as 3 posições intermediárias, ou seja, 3 fatorial possibilidades que vão me dar 6. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem na primeira letra, que é a consoante, 3 possibilidades, as permutações das 3 letras restantes, 3 fatorial, e a última letra, que também é uma consoante, 2 possibilidades. Então, no total, a gente tem 3 vezes 6 vezes 2, ou seja, 36 anagramas começam e terminam com consoante. E aí, aqui ficam mais 2 exercícios para vocês brincarem um pouquinho com permutação simples. E, finalmente, chegamos em permutação com repetição. O que acontece? Vamos pensar na palavra sono. A palavra sono, se a gente pensar em todos os anagramas, primeiro, se não tivesse letra repetida, eu teria 24 possibilidades. No entanto, a palavra sono, ela tem a letra O que se repete. A gente tem 2 Os nessa palavra. Então, como é que fica o esquema dessa palavra? Se a gente olhar, esses aqui são todos os anagramas possíveis da palavra sono. E aí, o que acontece? Se você olhar aqui, eu separei os Os por cor, já que eles são a mesma letra, sono assim ou sono assim, não tem diferença na hora que a gente observa, é o mesmo anagrama, certo? A mesma coisa, S-N-O-O é a mesma coisa que o S-N-O-O. S-O-O-N é a mesma coisa que S-O-O-N. Então, essas 2 colunas, elas representam exatamente os mesmos anagramas. Ou seja, a gente vai ter, na realidade, apenas 12 anagramas e não 24 anagramas. Mas será que só com esse exemplo a gente já consegue tirar alguma conclusão? Vejamos. Vamos pensar um outro exemplo? Por exemplo, a palavra alada. Será que ela também vai ter metade dos anagramas? Eu acho que não. Por quê? Primeira coisa, se ela não tivesse nenhuma letra repetida, a gente teria 120 anagramas. Mas, a hora que a gente observa a palavra lago, o A está repetindo 3 vezes, não é mais que nem no exemplo anterior que o O repetia 2 vezes.
E aí o que acontece? Aqui a gente tem algumas repetições. Se você perceber, nenhuma delas é igualzinha, porque a cor do meu A está diferente. Mas espera aí, a cor da letra altera a palavra? Não. Então aqui a gente tem a palavra alada, que é um anagrama de alada, 6 vezes repetidas. E isso vai acontecer com todos os anagramas. Cada vez que ele aparece, ele vai aparecer, na realidade, 6 vezes. O LAAD, L-A-A-A-D, também vai aparecer 6 vezes. Então, a gente não tem o porquê contar essas 6 vezes. Então, isso vai acontecer com todos os anagramas dessa palavra. Todo anagrama vai ser representado 6 vezes. Por quê? Porque a gente tem 3 As. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai perceber que o quê? Eu vou ter o 120 e eu vou ter que dividir por 6, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Que o total de vezes, o número de anagramas da palavra alada vai ser 5 fatorial por 3 fatorial, que vai me dar 20 anagramas e não 120, que era inicialmente. Então, quando a gente tem palavras com repetição de letras ou números repetidos, as possibilidades nossas diminuem muito, né? Então, aí a gente tem a nossa lição que discute exatamente a permutação com repetição. E aí o que acontece? Se eu tiver N1, N2 até NK naturais, de tal forma que N1 mais N2 até mais NK seja exatamente N, olha que eu somo de N1 até NK, então o número de permutações de N elementos nas quais N1 é de um tipo, N2 é de um outro tipo, N3 é de um outro tipo diferente de N1 e de N2, e o NK é um tipo diferente de todos os N1, N2 até o NK tipos que já foram apresentados. A gente pode escrever o P, N a N, permutação de N objetos tomados N1, N2, NK, é dado por Pn igual a N fatorial dividido por N1 fatorial vezes N2 fatorial até NK fatorial. E aí, gente, aqui vão ficar esses 3 exercícios para vocês brincarem um pouquinho. Como eu fiz alguns exemplos, eles seguem a mesma ideia, só que aqui, ao invés de vocês utilizarem todo o raciocínio, vocês vão usar mais um pouquinho de fórmulas, entender como é que funciona para poder fazer. E extra, a gente tem esse exercício que eu já tinha comentado a respeito da diferença de placa de automóvel, e aqui nesse exercício a gente vai discutir isso. Qual foi o ganho em termos de número de placas com a mudança de 3 letras e 4 algarismos para 4 algarismos e 3 letras? Qual foi o ganho em número de placas para o Brasil? Então, a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho eu converso com vocês online. Tudo bem? Um abraço.